O título do sermão de hoje, né, é o seguinte: hora de acordar. Né? É muito bonito, muito esperançoso quando nós lemos em Romanos 13:11, né, Paulo dizendo o seguinte, que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Mas um senso de preocupação, né, toma conta de mim ao ler a conclusão da ideologia de Paulo. Desta forma ele encerra o seu versículo: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono. Né? Sempre quando a Bíblia usa essa terminologia, despertar do sono, nós vemos também o profeta Isaías falando: desperta, ó tu que dormes. Né? Sempre quando a Bíblia fala sobre um despertamento do sono, a Bíblia não está enfatizando um sono físico, e sim, porém, um sono espiritual, que infelizmente traz ruína, degradação para a vida do cristão. E este sono, que é o sono que todo seguidor de Cristo deve evitar na sua jornada espiritual, o sono espiritual. E justamente sobre essa temática que nós analisaremos hoje, esse sono espiritual. Mas primeiramente eu gostaria de estabelecer aqui que sim, de fato, o sono físico é importante na vida do cristão, né? É um dos 7 remédios naturais que nós temos à nossa disposição. Então sim, é necessário, né, o sono, né, faz parte da configuração humana. Deus nos criou de forma que o sono é uma bênção para nós. Né? Nós vemos, porém, em Salmos 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Também vemos no Salmo 127:2, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Deus o dá quando dorme. Que maravilhoso, né? Que lindo, né? Deus, ele preocupa com a gente enquanto nós estamos dormindo. Dormir é uma bênção. Infelizmente, acontece que nos últimos 20 anos, né, a sociedade ela tem se tornado mais privada do sono, devido a todo o avanço, né, da eletricidade, dos aparelhos digitais, do telefone, do computador, da própria luz artificial. Isso, infelizmente, tem privado milhões e milhões de pessoas do sono recomendado por Deus. Né? E isso tem desencadeado muitas doenças do sistema nervoso, muitas doenças psicossomáticas, e muitas pessoas têm sofrido muito devido à privação do sono. Né? Eu achei um recorde aqui, um tanto que interessante, se encontra no livro do Guinness. Diz o seguinte: o recorde documentado de um ser humano acordado por mais tempo, sem usar estimulantes artificiais, é de Randy Gardner. Em 1964, o jovem de 17 anos de San Diego ficou acordado, irmãos, por 264 horas, o equivalente a 11 dias. Imagina isso, 11 dias acordado. Em um experimento filmado, foi tudo filmado, você pode encontrar no Google esse experimento. Pasmem, o que aconteceu ao final desse experimento? Ao final do experimento, Randy afirmou ter alucinações, náusea, paranoia, problemas de fala, memória e concentração. Né? Então, só enfatizando, né, o que nós já lemos aqui no Salmos 4 e no Salmo 127. O sono, sim, ele foi criado por Deus e ele é importante, e não só importante, como é vital, fundamental para a nossa vida espiritual. Mas o sono que nós não podemos permitir acontecer conosco é o sono espiritual. E é justamente contra este sono que nós estudaremos hoje. Quando a Bíblia fala sobre despertar, a Bíblia não está falando sobre negligenciar o sono físico. A Bíblia está falando sobre não dormir espiritualmente. Porque, como nós estudamos hoje na escola sabatina de manhã, como o irmão falou aqui sabiamente aqui em frente, né, o nosso adversário, a Bíblia fala, né, que em Gálatas, que nós não lutamos contra carne ou sangue. A nossa luta é contra o inimigo, contra anjos caídos, mas não destituídos de poder. Anjos engenhosos, inteligentes, que todos os dias estão inteligentemente traçando estratégias para tirar você do mais precioso, que é a salvação eterna. Todo dia. E quais estratégias nós temos feito para contrapor esses dados inflamados do inimigo? Né? Então eu gostaria de começar com uma citação do livro Profetas e Reis, da página 277. E agora nós adentraremos essa temática, né, do sono espiritual. A importância de estar acordados, ativos, acordados para o tempo, esse tempo que nós estamos vivendo tão frágil. E diz assim a profetisa do Senhor, no primeiro parágrafo da página 277.
É chegado o tempo em que haverá no mundo tristeza que nenhum bálsamo humano pode curar. O Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes por mar e por terra seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Quão frequentemente ouvimos de terremotos, furacões e destruições pelo fogo e inundação. E só abrindo um parênteses aqui, irmãos, eu não sei quantos de vocês analisaram essa semana o New York Times, mas todos esses relatos que a irmã White falou que há mais de 100 anos atrás, aconteceram todos essa semana. Todos. E isso que eu confesso aos irmãos que isso me assustou. Eu reli esse parágrafo e me assustou durante essa semana. Porque nós estamos convivendo agora com o quê? Com o desmatamento, né, que veio esse fogo desde o Canadá, já está em Oregon, né? Foi um dos piores desmatamentos de fogo na América, um dos piores registrados. Mais de 400 mil acres já foram destruídos pelo fogo. Também notamos o que aconteceu lá na China. Vocês viram o que aconteceu lá na China? Quem é que viu o que aconteceu na China? Em apenas 3 dias, essa semana, choveu o equivalente a 10 anos. Em 3 dias, irmãos, dezenas de pessoas morreram afogadas dentro do metrô. Você pode ver no New York Times o que aconteceu essa semana. Até hoje está no New York Times, os updates do que está acontecendo. Uma comentarista de um rádio local, ela gravou um vídeo, já caiu no pescoço dela, e ela não sabia se ela pegava o telefone e ligava para um adolescente de 13 anos e de um filho de 4 anos. Imagina nessa situação. O que você vai falar para o seu filho? Eu estou te ligando, mas em poucos minutos eu vou morrer. Imagina essa situação. Terremoto, teve essa semana terremoto. E o furacão Elsa? Quem ouviu do furacão Elsa que já atingiu o solo da Flórida? Tudo aconteceu essa semana. Esses são indícios, irmãos, que está se intensificando, né? É Deus querendo acordar o seu povo. E como a profetisa aqui conclui, tudo isso está acontecendo, irmão. Quão frequentemente ouvimos de terremoto, furacão, destruição pelo fogo, inundações, com grandes perdas de vida e propriedades. Notem que interessante. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos da força da natureza, desorganizadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele busca despertar o homem e as mulheres para que sintam o perigo. Deus ele está procurando nos despertar, irmãos, de muitas formas. E quando nós falamos sobre despertar, 2 grupos ou 2 características podem ser levantadas. O primeiro é individualmente. Todos nós precisamos acordar para nossas necessidades espirituais, para fazer uma análise sistemática do que é importante para a minha vida espiritual e os erros de caráter que eu devo vencer e parar de fazer em nome de Cristo. E em segundo lugar, nós devemos despertar como igreja. Despertarmos como igreja, irmãos, para viver aquele evangelho simples e bonito que Jesus suscitara com os seus 12 discípulos. Nós devemos despertar para completar a missão que Cristo nos entregou, para que Ele possa vir finalmente e reclamar os seus tão preciosos grãos que Ele tem ansiosamente esperado que o seu caráter se reflita em nós. Irmãos, eu convido aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Jonas. Nós faremos um estudo sobre o livro do profeta do Senhor, Jonas. E esse será o nosso texto base do sermão de hoje. É uma história muito bem conhecida pelos irmãos, né? Abra sua Bíblia em Jonas, no capítulo 1, e nós estudaremos aqui o versículo 5. Né? Entre as cidades do mundo antigo, né, no tempo do Israel dividido, uma grande cidade se destacara, a cidade de nome Nínive. Era uma cidade muito fértil, porque o seu posicionamento geográfico permitiu que ela florescesse ao longo das décadas. O livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 21, fala sobre essa cidade. Era uma cidade que ela foi construída logo após a dispersão da Torre de Babel. E essa cidade, ela estava fundada nas férteis barrancas do rio Tigre. Então, isso era o entorno proporcionava um crescimento rápido da cidade. Porque muitas pessoas procuravam a comodidade da cidade, né, de morar ali no entorno, pelo fato do rio ser um rio muito rico em termos de alimentação.
E essa cidade floresceu através dos séculos e veio a se tornar uma grande cidade, cuja habitação já passava-se o número de 120 mil moradores. E a Bíblia fala que demorava-se em torno de 3 dias para percorrer essa cidade, de ponta a ponta. E então Deus suscitou o profeta Jonas, como nós conhecemos a história, e pediu que ele fosse pregar para a cidade de Nínive, para que então ele não destruísse essa cidade. Então, eu gostaria, antes de ler o versículo 5 do capítulo 1 de Jonas, apenas contextualizar para os irmãos como era a cidade de Nínive. A Bíblia fala alguns relatos no livro de Jonas, também nós encontramos alguns relatos no livro de Naum, sobre as características que definiam a cidade de Nínive. Porém, os 2 versículos mais interessantes que eu achei durante a minha leitura, foi o versículo 1 do capítulo 3 de Naum, e também o último versículo, que é o versículo 19 do capítulo 3 de Naum. Vocês não precisam abrir a Bíblia, eu anotei aqui, e diz o seguinte, o primeiro versículo: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo e que não solta a sua presa. Então, apenas nesse versículo que nós podemos destacar 3 características da cidade de Nínive. Era uma cidade cheia de mentira, uma cidade de roubo e uma cidade sanguinária. Sabemos que são 3 aspectos aos olhos de Deus, verdade? E então também vemos no versículo 19: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável, todos ouviram a tua fama e bateram palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Então a cidade de Nínive não só tinha essas características ruins aos olhos de Deus, como também era uma cidade cuja a sua fama se espalhara sobre toda a região do mundo antigo. E que fama ruim, né? Uma fama de mentirosa, de sanguinária e de um lugar que não soltava a sua presa. E justamente nesta cidade, Deus suscita esse profeta do Senhor, o profeta Jonas, e pedira para que ele fosse até a cidade de Nínive para trazer um evangelho de arrependimento. Então Jonas, ele se aprontou, e nós vemos no versículo 3 de Jonas 1, que ele se aprontou, mas para fugir, não para ir para a cidade de Nínive pregar o evangelho. Então vamos ler comigo, por gentileza, o versículo 5, e eu queria que a gente estudasse 4 pontos desse versículo. Nós vamos fazer um estudo bem sistematizado desse versículo. O que nós estudaremos nesse versículo? O primeiro ponto, eu quero que vocês percebam, por favor, quem está dormindo. Eu também quero que vocês analisem aonde essa pessoa está dormindo. Por favor, também considerem por que essa pessoa está dormindo. E por último, olhe quando, o tempo que essa pessoa está dormindo. Então, o primeiro ponto aqui, o tempo, né? Quem está dormindo? Vamos lá. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Irmãos, eu acredito piamente que esse texto que nós acabamos de ler, ele simboliza profeticamente uma imagem dos tempos atuais que nós vivemos. Imagina, Jonas, ele estava num local em que todos clamavam por a sua vida. Imagina essa cena, a chuva estava caindo, as ondas entrando no barco, naquela plena escuridão, todo mundo com medo. A Bíblia relata que todos estavam clamando pelos seus deuses, enquanto o profeta do Senhor, o quê? Dormia. Jonas, o único que conhecia o Deus verdadeiro. Jonas, o único que conhecia o caminho da salvação. Talvez a única solução, a única pessoa que poderia resolver aquela problemática. A Bíblia fala que um profeta do Senhor, ele tem a palavra na sua boca. O único que tinha intimidade com Deus. E ele estava o quê? Ele desceu para os mais profundos do navio e estava dormindo. Eu realmente acredito que a igreja precisa acordar, a igreja precisa subir um pouco mais alto e representar a mensagem que Deus nos concedera para mostrar para o mundo. Né? Meus amigos, nós precisamos acordar para a missão que temos como igreja. Precisamos retomar aquela fé que uma vez foi entregue aos santos apóstolos. Nós devemos ter outra vez um zelo evangélico primitivo, um espírito de abnegação, para levarmos Cristo para as pessoas que estão desesperadas, vivendo em grandes, densas trevas espirituais. O mundo não está diferente
como fora o mundo de Jonas,